A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Como nós já declaramos que o Espírito de Deus está aqui, então vamos adorar ao Senhor essa noite. Vamos fazer um culto de adoração ao Senhor. E o Espírito de Deus realmente está aqui e Ele vai agir nas nossas vidas. Ele já está agindo nas nossas vidas e nós vamos sair daqui diferente de como nós entramos. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração de adoração ao Senhor. Pai querido, louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor está aqui conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe para a Tua casa, Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos, ó Pai. Eu Te agradeço, Senhor, por cada irmão, Senhor, que entrou aqui na igreja. Eu Te agradeço, Senhor, por aqueles que não puderam vir, Senhor, mas que vão, Senhor, assistir o culto, Senhor, onde quer que eles estejam. Eu Te louvo, Senhor, e eu Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado vitória, Jesus. Louvado seja Teu nome, Senhor, porque somente o Senhor é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. É em Teu nome, Jesus, que eu Te adoro, que eu oro agradecida. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé e cantar o hino 4, altamente os céus proclamam. Ah
leitura, que será de Romanos 8, do 1 ao 11. Vai se projetar? Eu vou ler os ímpares e os irmãos leiam os pares, tá? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém. Nós vamos agora passar aquele momento de acolhimento, aquele momento que você vai olhar para o seu irmão do lado, para o seu irmão de trás, e vai dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo, eu estou obrigada. Os irmãos podem se assentar. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Amém. Romanos 8, 12 e 13. Mesmo sentados, vamos cantar a primeira estrofe e o coro do hino 45. Meu pecado
quero pedir para a diaconisa Magda que leve a Deus uma oração pedindo perdão pelos pecados. Pai, estamos diante de Ti, reconhecendo que somos pecadores, mas também temos a convicção que de Ti vem o perdão, Senhor, e somos gratos a Ti por isso, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e que a gente possa, sim, ó Deus, se chegar a Ti mais e mais para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Não é em nosso nome que pedimos e agradecemos, mas em nome por amor de Ti. Amém, Senhor. Amém. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem em outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãs e irmãos, em Cristo Jesus, nossos pecados estão perdoados. Amém. Essa semana nós não tivemos aniversariantes, né? Então, nós não vamos chamar ninguém aqui na frente. Se algum irmão quiser contar alguma bênção, quiser dar um testemunho, a hora é oportuna. Graças a Deus, irmãos e irmãs. Amém. Pastor, para ficar aqui contando as bênçãos que Deus tem concedido a ele e a família, não vou ficar aqui, né? Amém. A semana inteira. E eu quero só compartilhar com a igreja a bênção que nós recebemos ontem. Foi realizado o chá de bebê da Luísa. Às vezes eu preciso tomar cuidado para não trocar nome, né? Da Luísa. E agradeço a Deus, né, pela vida da Luísa, pela saúde que a Gabriela está tendo durante a sua gravidez, pela saúde da Luísa. E agradeço a Deus também pela presença de todos os irmãos e irmãs que lá estiveram, especialmente as irmãs e o irmão Júnior, né, que esteve lá ontem no chá de bebê da Gabriela. Então, louvado seja Deus por essa bênção, porque foi uma bênção muito grande para a nossa família poder receber a igreja, poder receber os irmãos, os amigos lá e compartilhar essa alegria que nós estamos tendo pela gestação e, obviamente, a expectativa do nascimento da Luísa. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Salmos 66, 2 diz assim: Cantem louvores à glória do seu nome, deem glórias ao seu louvor. E o Salmo 51, 15 diz: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Então, nesse momento, nós vamos nos colocar em pé e nós vamos realmente abrir os nossos lábios e louvar ao Senhor com muita alegria, né? Esse louvor, ouve-se um júbilo de todos os povos, né? Os reis se dobraram ao Senhor. Então, nós também estamos nos dobrando ao Senhor e nós vamos declarar isso, que o nosso Deus é Deus para toda obra. Amém? Amém.
Os sonhos de Deus são bem maiores que os nossos. Então nós devemos entregar os nossos sonhos para Deus também, porque o que Ele tem para a gente é muito, muito mais do que a gente possa imaginar. Amém?
Agora, enquanto nós cantamos esse último louvor, os irmãos têm a oportunidade de trazer aqui à frente os seus dízimos e as suas ofertas. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Inimigos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, minha vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Pai querido, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Senhor, nós entregamos, Senhor, esses louvores, Senhor, a Ti, ó Pai. Senhor, nós Te adoramos, nós Te louvamos, nós agradecemos o Teu nome, Jesus. Ó Pai, eu quero também, Senhor, Te agradecer, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas que foram entregues aqui. Senhor, que tudo, Senhor, seja para engrandecimento da Tua obra, Senhor. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada pelos irmãos que tiveram condições, Senhor. E, ó Pai, eu te peço que o Senhor venha, Senhor, abrir portas, Senhor, para aqueles que estão desempregados, Senhor, para aqueles, Senhor, que não têm condições, ó Pai, que portas serão abertas, Senhor, porque nós sabemos que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos infinitas que nós temos recebido. É em Teu nome, Jesus, que eu oro agradecida. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Enquanto nós cantávamos aquele louvor dos sonhos de Deus, eu não resisti e fiquei olhando para o Sérgio, porque Deus realmente faz o impossível, né? E é muita alegria, Sérgio, te ver aqui na igreja, andando, né? E a gente só tem que agradecer a Deus mesmo. Amém. Pelas bênçãos, por tudo que Ele faz pela gente. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos passar a palavra para o nosso pastor, que ele vai continuar trazendo a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Amém. Margarete, você faz uma oração de iluminação?
amado, Pai bendito, nós estamos aqui porque viemos te adorar. E em nome de Jesus, teu Filho amado, precisamos, Senhor, nós desejamos que teu Espírito Santo venha nos dar discernimento, sabedoria, que ilumine a vida do pastor, que coloque na boca dele as palavras que o Senhor tem para que nós usamos, Senhor. Fica, Senhor, com cada um de nós, que a tua mensagem seja viva e eficaz, que a sua palavra nos alimente e que nós possamos ser fortalecidos dia a dia com a tua palavra, com os teus ensinamentos e nos mantermos firmes em busca, Senhor, de uma vida de santidade. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por esse momento, pelo nosso culto, por cada parte do nosso culto e agora, Senhor, pela palavra que o Espírito Santo nos trará através do pastor Toninho. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse cântico que a irmã Marina citou, Sonhos de Deus, nós cantamos, que a gente canta, não é? É um cântico que eu acho que não tem como a gente deixar de se sentir tocados. Verdade. É um dos cânticos que toca muito o meu coração, não é? E eu, quando canto esse cântico, eu sinto as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Amém. Assim como tenho certeza que vocês também se sentem assim. E como Deus tem sonhado coisas boas para nós. Mesmo? Amém. Porque eu tenho certeza que Deus não teve nenhum sonho que fosse ruim para nós. E nem para os seres humanos. Deus só sonhou coisas boas para os seres humanos. Amém. Deus só sonhou coisas boas para a sua criação. Amém. Só que infelizmente, às vezes nós não sabemos interpretar esses sonhos. E nós muitas vezes também não acreditamos nesses sonhos. E nós, na verdade, nós temos muitas vezes atrapalhado esses sonhos de Deus. O ser humano tem feito isso. O ser humano tem feito isso de uma forma exacerbada. Por isso eu quero falar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje sobre o fato de nós sermos, ou seja, nós somos cuidadores e guardadores daquilo que Deus criou, que é o sonho de Deus. Aquilo que Deus criou, com certeza Deus sonhou com aquilo. Deus cria o homem, Deus cria todo o universo, cria a natureza. Ele criou aquilo com uma satisfação, com um prazer que nós não conseguimos imaginar. E é por isso que Ele nos criou e fez de nós cuidadores e guardadores daquilo que Ele criou. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Eu vou fazer leitura, uma leitura um pouco extensa, mas eu peço a paciência dos irmãos e das irmãs. Gênesis 2, eu vou fazer leitura do versículo 4 do capítulo 2 até o versículo 24 do capítulo 3. Gênesis 2, 4 a 3, 24. Amém? Amém. É no começo lá, é fácil de encontrar. Vamos à leitura? Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente.
E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio que saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilã, onde há ouro. O outro dessa terra, ou melhor, o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdello e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, que é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou a ele. E o homem disse: esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa a casa do pai e da mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou:
onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhes ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos, e seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter ouvido a voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, e fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, porque por ser a mãe de todos os seres humanos, o Senhor Deus fez roupas de pele com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Amém. Aí nós vemos o sonho de Deus, que Deus sonhou para a humanidade. Esse livro, o livro do Apocalipse, meus amados irmãos e amadas irmãs, apresenta duas narrativas sobre a criação do universo. Uma narrativa essa que eu li, e a primeira narrativa está no capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Essa primeira narrativa, do capítulo 1, ela pertence à fonte sacerdotal, que narra a criação do universo, do céu, da terra, das plantas, do sol, da lua, dos peixes, das aves, dos répteis e dos animais domésticos. Narra também a criação das feras, segundo sua espécie, e dos seres humanos, tudo numa sequência de uma semana. Se vocês observarem no capítulo 1, vão observar que Deus vai criando, não é? Cada dia Ele vai criando alguma coisa. E no sétimo dia, Deus, Ele descansa. E quando no sexto dia Ele termina de criar tudo, essa narrativa de Gênesis 1 diz que Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Ou seja, a gente pode perceber o prazer de Deus em criar.
o prazer de Deus em ter criado o universo, de ter criado a natureza, de ter criado os seres humanos. E no sétimo dia, o dia de descanso, o dia de repouso, no capítulo 2, versículo 3, diz: Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Esta é a narrativa da criação, a primeira narrativa. A segunda narrativa, que eu vou abordar já, ela vai falar da mesma coisa, só que de uma forma um pouco diferente, que é uma outra fonte, é de uma outra tradição. Nessa primeira narrativa a gente percebe, meus irmãos e minhas irmãs, que o mundo foi criado, estava criado ali o nosso ecossistema, o meio em que nós, ou melhor, que estava estabelecido para que nós pudéssemos viver, onde os seres humanos e todas as criaturas deveriam viver e interagir com Deus, o Criador, num sistema estável, num sistema equilibrado, chamado paraíso. Então havia estabilidade, havia, portanto, interação entre o Criador e a sua criação. Por isso que o texto que nós lemos disse, não é, que Deus, ele passeava pelo jardim no cair da tarde, e obviamente ele conversava com o homem, por isso quando ele vai, ele percebe que alguma coisa estava diferente, e pergunta: onde está você, Adão? Não é? E aí começa toda aquela narrativa, um jogar a culpa no outro e por aí vai, não é? Que resulta no quê? Resulta na expulsão dos dois do paraíso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estava ali formado o nosso ecossistema, o meio ambiente que nós deveríamos viver e que nós viveríamos. E a segunda narrativa que vai do versículo 4 do capítulo 2 ao versículo 24 do capítulo 3 pertence à fonte já vista, que combina. Não é uma outra narrativa, não é simplesmente uma outra narrativa, uma narrativa diferente, que fala coisa diferente, mas essa segunda narrativa, ela combina com a primeira. Ela utiliza diversas tradições na narração da criação. Ela fala da criação do homem de uma forma distinta da criação do mundo. Ela destaca a criação do homem, que foi uma criação que seria incompleta sem a criação da mulher. E essa segunda narrativa também, ela apresenta o primeiro casal no paraíso, ou lá no Éden. Apresenta também a queda dos seres humanos e apresenta o castigo. E apresentando a queda e o castigo, essa segunda narrativa apresenta também o paraíso perdido. O paraíso perdido, ou seja, a expulsão dos primeiros seres humanos do Éden, do paraíso criado por Deus. Nas narrativas da criação, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos ver todos os componentes do nosso ecossistema. Todos os componentes que foram criados e as suas funções definidas na obra criadora de Deus. E assim, nós podemos dizer que Deus dá ao ser humano a incumbência de cuidar e guardar do seu ecossistema, do nosso meio ambiente. O ecossistema criado por Deus para o ser humano, foi criado por Deus para o ser humano, e o ser humano foi colocado ali para, ou melhor, como uma parte central da criação de Deus, com a incumbência então de cuidar e de guardar. Por isso Deus diz no versículo 15 do capítulo 2, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, não é? E quando a palavra diz
que Deus colocou ali para cultivar, obviamente que era para cuidar do jardim, era para cuidar, era para trabalhar, era para cultivar o solo e para não deixar que nada acontecesse de ruim com aquilo que ele tinha criado, para o bem do ser humano. Tudo isso foi criado pensando com certeza na humanidade, no bem do ser humano, no nosso bem. E Deus deu ao homem então o domínio sobre todas as coisas, como está no capítulo 1, versículo 26. E enquanto o ser humano vivia em perfeita harmonia com o Criador, o ser humano ele vivia bem o ecossistema, o ser humano vivia bem com o seu meio ambiente. Havia perfeita integração entre o ser humano, que era guardador e cuidador do seu meio ambiente, e Deus, o Criador. E havia também perfeita integração entre o ser humano e a natureza. Não eram inimigos, não eram adversários. Não havia, meus irmãos e minhas irmãs, como há hoje, nenhuma agressão ao meio ambiente. Tudo funcionava perfeitamente bem e de maneira natural. Até que aconteceu a queda. O ser humano desobedeceu as regras de convívio, de relacionamento com Deus. E as coisas começaram, portanto, a ficar mais difíceis no relacionamento entre o ser humano e Deus e entre o ser humano e a natureza, entre o ser humano e o seu ecossistema. O ser humano passou a não conhecer mais o Criador da natureza. O ser humano passou a não conhecer mais a Deus e a não temê-lo. O ser humano passou a não obedecer a Deus, o Criador, a não se sentir mais responsável pelo seu ecossistema. O ser humano passou, ao invés de cuidar, o ser humano passou a maltratar a natureza, a maltratar o ecossistema. E a partir daí, meus irmãos e minhas irmãs, o meio ambiente começou a ser maltratado e desrespeitado. Surgem então as poluições, as degradações e todo tipo de ameaça à saúde daquilo que o homem deveria ser preservado, melhor dizendo, daquilo que o homem estava ali para cuidar, e cuidar para a saúde e bem-estar dele, próprio ser humano. Poluição do ar por meio de gases industriais, queima de combustíveis fósseis, poluição das águas dos rios e dos mares por resíduos industriais, esgotos não tratados e mercúrio devido ao trabalho de mineração e muitas vezes ilegais, como nós temos observado no nosso país. Poluição dos lençóis freáticos, contaminações do solo, contaminação de alimento, contaminação biológica, propagando doenças entre os seres humanos e os animais. Nós passamos recentemente por uma epidemia ou pandemia, não é? A Covid-19. Aqui no Brasil morreram mais de 700 mil pessoas. Mais de 700 mil pessoas. Isso por causa da contaminação biológica. E mais, a partir daí então, o mundo começou, o universo começou, ou seja, o meio ambiente começou a sentir o desaparecimento de muitas espécies da nossa fauna e da nossa flora. Estão desaparecendo, não estão resistindo. E lamentavelmente, meus irmãos e minhas irmãs, toda agressão ao meio ambiente
Toda agressão, pense bem nisso, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão aqui nessa noite, vocês que estão acompanhando pelas redes sociais, vocês que ouvirão essa mensagem durante a semana. Toda agressão ao meio ambiente, ao ecossistema, retorna com consequências sérias sobre o agressor, que somos nós, seres humanos, e é o que infelizmente nós temos visto nos dias atuais. Hoje, quando eu saí de Votuporanga, parecia que o céu estava nublado, não dava para ver o céu. Na estrada aqui também não dava. Estava escurecendo sim, mas ainda dava para perceber o céu. Só que os nossos olhos estavam impedidos de ver. E eram nuvens de chuva? Não, eram fumaças, poluição. E de onde vem todas essas poluições, de onde vem essa contaminação? Exatamente da degradação daquilo que Deus criou. O homem tem feito pouco caso para com aquilo que Deus criou. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos vivendo sim o princípio da ação e da reação. O físico Isaac Newton, ele criou uma chamada terceira lei do movimento. E essa lei, ela elabora o seguinte enunciado: a cada ação se opõe sempre uma reação igual. Ou seja, as ações mútuas de dois corpos são sempre iguais e dirigidas para partes contrárias. É o princípio da ação e reação. E isso vale também, meus irmãos e minhas irmãs, para essa questão do meio ambiente, para essa questão do nosso ecossistema. Desde a queda dos seres humanos e da sua expulsão do jardim do Éden, os seres humanos, eles vivem, nós seres humanos na verdade, nós vivemos as consequências da desobediência. O ser humano foi afetado física, moral e espiritualmente depois da queda. E a natureza criada, bela e perfeita por Deus, ela foi afetada pela desobediência humana, como o apóstolo Paulo diz no mesmo capítulo de Romanos que nós lemos ainda há pouco, na leitura introdutória, na leitura responsiva. A partir do versículo 19, Paulo diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação sujeita, portanto, aquilo que o ser humano escolheu, aquilo que infelizmente aconteceu desde o início da criação. E o que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o desequilíbrio ecológico, mudanças climáticas severas, ondas de calor extremo, tempestades em alguns lugares, seca extrema em outros, ar poluído, fumaças, queimadas e poeira, tudo isso é reação daquilo que os seres humanos têm feito. Desmatamento, exploração desenfreada do solo, queimadas e todo tipo de ação para obter mais ganho monetário, para obter mais lucro. E com isso, meus irmãos e minhas irmãs, sofrem as pessoas, sofrem a natureza, sofrem os animais. Quantos animais não estão morrendo, queimados? E sofremos todos nós. Parece que nós estamos vivendo nesses dias
numa bolha de fumaça. Vocês não têm se sentido assim? Às vezes eu tenho a impressão de que nós não vamos, vai chegar um momento que nós não vamos ter ar para respirar, não vamos ter oxigênio. E tudo isso provocado por quê? Pela ganância do ser humano, pela ação criminosa dos seres humanos. Porque tudo bem que um incêndio e outro é de causa natural, mas eu digo para vocês, com toda certeza, 90% desses incêndios são criminosos, são colocados. E as pessoas que fazem isso, que Deus tenha misericórdia disso que eu vou dizer, mas não são nem seres humanos, porque o ser humano não faz isso. O ser humano não faz isso. O ser humano, antes de qualquer ação que vá prejudicar o outro, que vá prejudicar e degradar a natureza criada por Deus, ele pensa e ele não faz. E ele não faz. E com isso, meus irmãos e minhas irmãs, há todo esse sofrimento que nós estamos vivendo. Nós fomos colocados por Deus como cuidadores e guardadores daquilo que Deus criou. O cristão, escutem bem isso que eu vou dizer para vocês, o cristão obediente aos princípios de Deus e aos ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não mata, ele não queima, ele não explora ambiciosamente a natureza para a obtenção de lucro. Ele respeita, ele guarda, ele cuida de tudo o que Deus prazerosamente criou. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Eis que era muito bom. Mas Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, a volta de Jesus é a nossa esperança. Jesus, ele não veio só para salvar a raça humana do seu pecado e da sua morte. Jesus veio também para restabelecer a ordem ao caos em que nós estamos vivendo. Restabelecer a ordem ao caos em que o mundo está vivendo. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, quando Cristo for revelado, quando Cristo descer com poder e glória, quando Cristo voltar, tudo será restabelecido. Tudo será restabelecido. A ordem voltará. E Deus, ele retomará o seu sonho. E nós não seremos mais depredadores, nós não seremos mais desmatadores, nós não seremos mais aquele que põe fogo, aquele que destrói. Nós seremos, meus irmãos e minhas irmãs, simplesmente, pura e simplesmente, adoradores de Deus. Adoradores de Deus. Não haverá mais poluição, mais queimada, não haverá mais exploração da natureza, porque tudo estará à disposição dos adoradores de Deus, e nós viveremos em harmonia novamente com aquilo que Deus criou. Estaremos novamente lá no paraíso perdido. Lá no paraíso perdido. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por isso, meus amados irmãos e minhas irmãs,
como guardadores e cuidadores daquilo que Deus criou, não façam queimadas. Não façam queimadas. Você pode pensar, mas eu não tenho fazenda para botar fogo, né? Eu não tenho pasto, né, Sérgio, para pôr fogo. Não é que o Sérgio bota fogo lá. Pelo contrário, ele recebeu fogo lá. O incêndio lá. Preocupação, correria, não é, Sérgio? Para apagar, para não causar muito prejuízo, para a coisa não matar os animais. Tudo bem que você não tem fazenda, mas você pode ter uma chácara. Você tem casa, você tem quintal. Nesse período seco em que nós estamos, nesse período em que nós não conseguimos ver o céu, em que nós às vezes não conseguimos respirar, respiramos fumaça, não coloque fogo nem um cisquinho no seu quintal, porque cada fumacinha que subir vai contribuir para essa poluição toda. Vai, não queime. O fogo pode pular para a casa do seu vizinho, para o sítio do seu vizinho, para o quintal do seu vizinho, para a fazenda do seu vizinho. O fogo pode destruir tudo, como está destruindo no Brasil. O Brasil está em chamas. Não queime, não queime. Não contribuam para a piora da saúde do nosso planeta. Não. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Que Deus tenha misericórdia da nossa pátria. Que Deus tenha misericórdia do mundo. Que Deus nos proteja. Amém? Amém. Neste momento eu quero pedir à igreja que nós covemos as nossas fontes. Primeiro, no momento de oração silenciosa, eu peço a todos que realmente orem silenciosamente, intercedendo por todas as pessoas que estão sofrendo com essas queimadas, não é? Pelo nosso povo, por nós que direta ou indiretamente estamos sofrendo com essas queimadas, com essa sequidão que estamos enfrentando. Intercedam a Deus para que conscientize as pessoas para protegerem a natureza. Intercedam a Deus pela nossa pátria e pelo mundo. Vamos orar silenciosamente por alguns segundos. Depois de alguns segundos de oração silenciosa, quando você vai orar, vai colocar a sua oração, o seu pedido, a sua intercessão diante de Deus, eu quero convidar a nossa irmã presbítera Darlene que ore uma oração audível. Senhor Deus, nosso querido Pai, estamos, Senhor, na tua casa, diante, Senhor, da palavra ministrada, Deus, da tua palavra que vem aos nossos corações, nós clamamos a Ti, ó Deus. Somente o Senhor pode agir em favor, em nosso favor, Pai, para que voltemos a ter o equilíbrio, Pai, do nosso ecossistema, do mundo em que vivemos, ó Pai, o equilíbrio no solo, no ar, ó Pai, na vida dos nossos animais. Tenha misericórdia, Deus, de nós, de todo o teu povo, de toda a sua criatura espalhada pela face da terra.
possa ser restaurado em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós cremos, Pai. Coloque, Senhor, no coração do ser humano Oh, Jesus. a sabedoria que vem do alto, que eles possam aprender a te buscar, É verdade. para saber, ó Deus, como fazer as coisas, que possamos fazer as coisas da forma que agrada o seu coração, Amém. sabendo, ó Deus, que tudo isso será revertido em bênçãos para nós. É verdade. Sabemos que o Senhor nos ama, o Senhor tem tanto amor por nós, tem tanto amor pela natureza e por tudo aquilo que o Senhor criou de forma tão perfeita. Sim, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o nosso mundo, o nosso meio seja restaurado. Amém, Nós confiamos, Jesus. Pai, no Teu poder. Sim, Ó Pai, nós Jesus. confiamos que o Senhor nos dará a vitória. É verdade. Amém, Dentro Jesus. certo, ó Deus. Sim. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Deus, porque muitas vezes nós contribuímos, ó Pai, muitas vezes sem querer, É verdade. sem analisarmos a situação devidamente, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, causamos, Senhor, danos e fizemos isso, ó Pai. Que o Senhor nos perdoe. Sim. Pai. Amém, Em nome de Jesus. Jesus, nós cremos. Ó Perdoa-me. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, ó Deus, porque o Senhor transmite essa palavra de bênção, palavra de amor. E tudo isso, ó Pai, é para o nosso bem. Nós reconhecemos, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, Sim. pela vida de cada um aqui que está ouvindo essa mensagem. Jesus. Está clamando a Ti também, ó Pai. Ouve a oração do Teu povo, Pai. Sim. A natureza clama, nós também clamamos a Ti. Amém, Jesus. E, ó Pai, esperamos e cremos que o melhor está por vir. Amém. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. É verdade, Ó Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Amém. Nós estamos encerrando o nosso culto. Essa semana nós temos nossos trabalhos normais, não é? Eu quero passar a palavra então à nossa irmã, que é a Bonisa Águida, porque eu acho que ela tem aí assuntos importantes para passar para a igreja. Graça e paz, amada igreja. Amém. No domingo que vem, com muita alegria, que nós estaremos comemorando, no dia 15 de setembro, o dia da escola dominical. E a gente conta com a presença de todos pela manhã, 8h30, um delicioso café da manhã e também a apreciação da palavra do Senhor. Amém. Amém. E convidem os vizinhos, os parentes, né? Então, no domingo que vem, não façam outro compromisso, hein? Café da manhã aqui na igreja, né, Maria? Isso. Não vai tomar café em casa. Eu tomo sempre o pretinho básico. Agora o café mesmo, a gente vai vir tomar aqui, ok? E a escola dominical também, às 8h30, com o café da manhã. Depois teremos a comemoração. Não vai ter o estudo domingo que vem, né, Maria? Vai ser só aquela comemoração, algumas coisas que alusivas à escola dominical, e o café da manhã e essa comemoração, ok? Então, traga a família, traga os seus familiares e faça convite também. Vamos trazer irmãos, irmãs, pessoas para que possam participar conosco desse momento de comunhão no próximo domingo, no período da escola dominical. E à noite nós teremos o nosso culto normal no próximo domingo. É culto, deixa eu me informar direitinho. O culto do Bispo vai ser no dia 22 de isso. Então tá bom. Mais algum recado que eu esteja esquecendo? Então, tá. Então eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada. Amém.
experiência sem poluição, sem fumaça. E vamos orar para que Deus mande chuva. A previsão parece que é só para outubro, mas Deus pode mandar antes. Vamos clamar a Deus que mande chuva para tirar essa poeira e dispersar essa fumaça que está sobre nós. E que Deus possa abençoar o trabalho de vocês essa semana, as suas atividades, enfim, aqueles que estão procurando tratamento de saúde, que Deus conduza, que Deus abra as portas, que Deus faça com que vocês sejam abençoados em todos os procedimentos. Amém. E assim, no final de semana que vem, ou melhor, na quinta-feira, vocês voltem aqui, estejam aqui para o culto, não é? E domingo que vem estejam na escola dominical e no culto à noite também. Em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos colocar em pé. Vamos lá. Sermos despedidos com a bênção. Pai querido, obrigado, Senhor. Mais uma vez suplicamos-te, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Pai eterno, dos seres humanos. Tenha misericórdia, Pai eterno, da nossa natureza, dos nossos animais. Proteja-nos, ó Deus eterno. Livra-nos, ó Deus eterno, de todo mal. Abençoa os nossos passos, nos dê sabedoria, inspiração, para fazermos sempre aquilo que te agrada, sempre a tua vontade. Ó Deus eterno, não permita que façamos aquilo que possa prejudicar, ó Deus eterno, o nosso semelhante e a natureza criada por ti. Amém. Fica conosco, despede-nos com a tua bênção e a tua paz, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com vocês, com toda a igreja de Jesus Cristo, espalhada por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.